Oi, eu sou a professora Gabriela Oliveira Freitas e eu gravei aqui alguns vídeos falando sobre TCC, até para dar uma ajuda para os meus alunos, mas gostar mesmo a gente gosta de falar é de processo. Então, bora conversar sobre o incidente de assunção de competência? Esse incidente previsto no artigo 947 do CPC, apesar de toda a discussão que está em voga sobre precedentes judiciais, acabou não ficando tão famosinho quanto o nosso IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. Então é por isso que eu resolvi falar um pouco sobre ele hoje, para que a gente possa esclarecer o que é e para que serve esse incidente de assunção de competência. Primeiramente, é importante saber que assunção é algo que significa o ato de assumir alguma coisa. E competência, obviamente, quem é que vai julgar, né? Então, eu vou ter um outro órgão assumindo a competência para um determinado julgamento. Por quê? Por que isso vai acontecer? Porque um julgamento é importante demais. É basicamente isso que é o incidente de assunção de competência. A gente tem a transferência da competência para julgamento de algum determinado processo que chegou a um tribunal. Pode ser recurso, remessa necessária, pode ser processo de competência originária do tribunal. Por algum motivo, esse processo chegou até um tribunal. E dentro desse tribunal se verifica que é uma questão de extrema relevância social, mas sem múltipla repetição. Isso é o que vai diferenciar o incidente de assunção de competência do IRDR. Então eu tenho uma questão de grande relevância social, sem múltipla repetição e que chegou até um determinado tribunal. Posso instaurar um incidente de assunção de competência e transferir a competência que seria, por exemplo, de uma câmara julgadora normal para um órgão especializado em discutir divergência jurisprudencial. Opa, mas eu não tenho divergência jurisprudencial ainda. Ainda podemos ter. É justamente por isso que eu costumo brincar que o IAC, o incidente de assunção de competência, é um incidente vacina. Ao contrário do incidente de resolução de demandas repetitivas, que vai corrigir divergências jurisprudenciais que já estão acontecendo, vai consertar o problema da divergência jurisprudencial, o incidente de assunção de competência vai prevenir que a divergência ocorra. A gente se depara com uma questão que tem extrema relevância social e que ainda não tem múltiplos casos. Pode vir a ter e pode não vir a ter, não faz diferença. O importante é que neste momento a gente não tem múltipla repetição. E a questão é extremamente relevante a ponto da gente querer transferir a competência para esse órgão que vai estar detalhado dentro do regimento interno de cada um dos tribunais. Aqui no caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, que é onde é a minha área de atuação, a gente tem as seções cíveis com essa responsabilidade. As mesmas que vão julgar os incidentes de resolução de demandas repetitivas também vão julgar os incidentes de assunção de competência. Então, o que o artigo 947 fala pra gente? Olha, qualquer processo que chegar até um tribunal, seja ele recurso, remessa necessária ou processo de competência originário, poderá ter instaurado um incidente de assunção de competência quando verificado que a questão envolve uma questão somente de direito, né, não uma questão probatória, uma questão de fato. Que uma questão somente de direito envolve grande repercussão social, grande relevância social e sem múltipla repetição. Opa, e quem que vai instaurar esse incidente? Pode ser o próprio relator de ofício, porque ele verificou essa situação. As partes podem pedir. Pode ser o Ministério Público ou a Defensoria que podem formular requerimento. Então eu posso colocar na minha petição de recurso que eu acho que meu caso é tão importante que ele mereceria a instauração de um incidente de assunção de competência? Pode, se o relator verificar que de fato essa situação, ele vai transferir a sua competência para julgamento para um desses órgãos que estarão previstos no regimento interno de cada tribunal. E para que serve isso então? Serve para a gente prevenir uma futura divergência jurisprudencial. Já vamos adiantar, eu falo que é quase um exercício de evidência, de futurologia, de prever que uma situação pode ocasionar casos repetitivos no futuro e, por consequência, casos repetitivos quase sempre geram isso, que é a divergência jurisprudencial. Então, a gente quer evitar que uma questão extremamente relevante, que vai trazer repercussão social, ou seja, vai atingir a sociedade em alguns aspectos, né? Podem ser econômicos, podem ser políticos, podem ser jurídicos, pode gerar casos repetitivos. A gente quer evitar que essa questão no futuro
faça com que o tribunal decida de forma diversa, para que a gente já tenha um entendimento padronizado. Ou seja, também é um instrumento de padronização decisória, da gente buscar aquele modelão que tem que ser seguido. Tanto é que o artigo 947, parágrafo 3º do CPC, vai falar que o entendimento firmado no julgamento desse incidente vai vincular todos os juízes e órgãos fracionários daquele tribunal. Ou seja, vai fazer o que a gente chama de precedente vinculante, que eu, Gabriela, não gosto muito de chamar de precedente, outra hora eu falo sobre isso, mas gosto de chamar de técnica de padronização decisória, porque a gente vai estabelecer um padrão de como aquele tribunal tem que decidir aquela questão de direito nos seus casos futuros. Ou seja, a gente criou aí um mecanismo nesse CPC, né, nesse Código de Processo Civil, a gente criou vários mecanismos para alcançar essa padronização decisória, e o incidente de assunção de competência é um deles. Tanto é que quando a gente vai lá no artigo 332 falar de julgamento liminar de improcedência, uma das hipóteses é o entendimento firmado em incidente de assunção de competência. Quando a gente vai no 927, que fala, olha, os tribunais têm que, é obrigatório, não tem outra opção, tem que seguir os entendimentos firmados em incidente de assunção de competência. Então, em resumo, o que é o incidente de assunção de competência? É o incidente que a gente tem para prever que no futuro pode acontecer uma situação de divergência jurisprudencial e a gente já quer evitar desde logo que isso aconteça. Então, a gente já vai selecionar essa questão de grande repercussão social, já vai estabelecer um entendimento vinculante padronizado desde já, para quando surgirem os casos futuros, a gente já tem a resposta pronta. E é sobre isso que eu queria trocar ideia com vocês hoje, no Mais Bons Estudos.